de irmãos, bom de igreja, né? Estou muito feliz de estar aqui novamente, trazendo a palavra para vocês. Nós estudamos todo o Antigo Testamento, e depois houve uma pausa, o pastor trouxe assuntos bem intrigantes, né? Que foi a palavra que ele usou. Então também foi ótimo para o nosso crescimento. E foi feito o desafio, né? Nós fazemos um desafio da escola bíblica, que é para que o aluno faça a leitura dos livros. Então, já foi pedido que os alunos começassem a ler o Novo Testamento. Uns já estão bem adiantados, eu já estou em Marcos. Só que quando nós fazemos a leitura do Novo Testamento, existem fatos, nomes, cidades, sentas, existe uma série de coisas que o Antigo Testamento não fala a respeito. Então a gente precisa de mais explicações. E aí, procurando, eu sempre ouço o pastor Missaião, né, ver alguns estudos que ele dá, e ele, falando do Novo Testamento, ele comentou que é sempre bom que você conte sobre o que é o período interbíblico, né? Que é como diz o pastor, né, antigamente as Bíblias tinham uma página em branco, né? Como se dissesse assim, há uma transição, há um momento de parada, né? E é justamente esses 400 anos que eu vou tentar explicar um pouco. A classe da escola dominical, ela é maravilhosa, porque eu acho que as dúvidas podem ser tiradas, é um momento de reflexão, né, de compartilhamento, tá bom? O irmão Daniel me ajudou com o material, então ele me deu o livro de Enéas Tonini, Janelas para o Novo Testamento, e do próprio Enéas Tonini nós temos todo um livro que é maravilhoso dele, sobre o período interbíblico, muito bom. Então me ajudou apenas para fundamentar. Nós temos seguido aqui os estudos de toda a Bíblia, né? Então também é uma forma de saber como lidar com o assunto de uma maneira prática, tá bom? Então é isso. Vamos iniciar. No período interbíblico, ou período intertestamentário, há uma pergunta: Deus estava em silêncio? Essa pergunta, ela mexeu assim muito comigo, porque quando você está num momento de sensibilidade, aí você questiona, né, as suas orações com Deus, aí você pensa, né? Eu também tive momentos de silêncio, né, onde eu queria uma resposta e a resposta demora, né, porque Deus tem um momento certo de dar a resposta, né? Então, esse período de silêncio, será mesmo que Deus estava em silêncio? Então, é isso que a gente vai tentar responder. Então, para entender de forma adequada o Novo Testamento, nós precisamos conhecer, antes de tudo, o período interbíblico ou período intertestamentário, que é o momento da história que abrange o espaço de tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós iniciamos, então, como desafio da EBD, a leitura do Novo Testamento. Percebemos que há uma mudança de mundo entre a leitura de Malaquias, que foi o último profeta, até Mateus. Então, há muitos temas, nomes, seitas, literatura, doutrinas mencionados no Novo Testamento que a gente percebe a necessidade de algumas explicações que não encontramos no Antigo Testamento. Então, entre Malaquias e Mateus, muita coisa mudou. Algumas Bíblias antigas, o autor comenta, né? Algumas Bíblias antigas iam com uma página em branco, representando os 400 anos entre os dois testamentos. Eu tenho uma Bíblia que eu comprei quando eu comecei meu discipulado, uma Bíblia, e essa Bíblia tem essa página em branco, depois que inicia o Novo Testamento. Então, esse período de 400 anos de silêncio divino, o mundo se viu diante de uma quantidade imensa de novos acontecimentos. Então, ao estudarmos esses acontecimentos, nós responderemos a pergunta: Deus estava em silêncio? Então, estudar esse período é muito pertinente, pois nele não houve atividade profética, não houve nenhum registro de uma palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Após Malaquias, até o aparecimento de João Batista, houve um silêncio total da parte de Deus. Mas nesse período, Deus preparou o mundo
especialmente o povo eleito para a vinda de Jesus. O Filho de Deus não veio antes nem depois do tempo marcado no relógio do tempo. Antes veio na hora marcada pela eternidade. E segundo o apóstolo Paulo, Cristo veio na plenitude dos tempos. Esta menção está na Carta aos Gálatas, capítulo 4, versos 4. Deus se aproveitou desse tempo, deste momento, para preparar o mundo para a chegada do Messias. Então, relembrando os estudos dos últimos profetas do Antigo Testamento, nós vemos que após o retorno do cativeiro, Deus ainda enviou profetas para falar ao povo, enfatizando cada vez mais a vinda do Messias. Então, os 3 últimos profetas menores foram Ageu, que exortou o povo a finalizar a reconstrução do templo, e também a encorajar o povo ao arrependimento dos pecados e à confiança no futuro prometido por Deus. Zacarias exortou o povo para a vinda do Messias, capítulo 9, e Malaquias exortou o povo e os sacerdotes pelas suas falhas no trabalho do templo e a permanecerem na esperança da vinda do Messias. Malaquias 4, versos 2. Então, irmãos, Deus cumpriu 2 grandes promessas feitas a Abraão: fazer dele uma grande nação e dar-lhes a terra prometida. Agora, após esse período, vemos Deus realizar a última parte dessa bênção, dessa promessa, que é uma bênção para todas as nações e povos do mundo. Então, Deus tem uma bênção, nós estamos vivendo essa bênção. Então, estudar o Novo Testamento vai nos dar essa facilidade de compreender melhor e de explicar para um novo convertido, para aquele que quer entender o que é Jesus. Então, o que é esse período interbíblico ou silêncio? É uma transição. Esse período marca a mudança da velha aliança feita com a nação de Israel para a nova aliança que será firmada com todas as nações do mundo. Se antes Deus havia falado diversas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, agora, passado o período de silêncio de 400 anos, Deus voltará a falar mais através de seu Filho Jesus. Mas não será somente com os judeus, e sim com todas as pessoas do mundo. Então existem fatos importantes relacionados neste período. E conhecer esses fatos ocorridos durante o período interbíblico é fundamental para um melhor entendimento do contexto histórico do Novo Testamento. As nações se sucederam umas às outras, impérios surgiram, fortes e grandes, outros sucumbiram, reis ascenderam e outros afundaram. Partidos políticos surgiram, línguas passaram a ser faladas e costumes estranhos se impuseram, principalmente na terra de Israel. Essas inovações, incluindo práticas religiosas, foram impostas pelas armas dos vencedores, motivando guerras, distúrbios, derramamento de sangue. Ainda temos todos esses problemas, né? Mas graças a Deus que temos, né? O nosso Jesus, a nossa crença, a nossa salvação, e podemos viver esses tempos tão difíceis, né? Mas com esperança. Quais foram esses fatos? O primeiro fato foi o avanço da língua grega. Este período vai desde a tomada de Jerusalém por Alexandre o Grande, em 331 a.C., até a revolta dos Macabeus, em 167 anos a.C. Nessa época, a influência da cultura grega se faz sentir muito forte sobre todo o Império Alexandrino. A cultura grega facilitou a comunicação, pois o idioma grego falado, o idioma grego passou a ser falado em todo lugar. O grego comum, chamado de koiné, este grego comum ele viria a se tornar a língua na qual boa parte do Novo Testamento foi escrito e para a qual foi traduzido o Velho Testamento. Então, depois da morte de Alexandre, aos 33 anos, o seu império foi dividido entre os seus generais. A Palestina ficou sendo administrada pelos Ptolomeus do Egito durante mais de um século. E durante essa administração, a região teve paz e os judeus cresceram muito,
principalmente em Alexandria. Foi na época dos Ptolomeus que a Septuaginta foi traduzida. Como a região era muito disputada, os Seleucidas e Seleuco, um dos generais de Alexandre, dominaram a região. Mas aí começou um período difícil para os judeus da Palestina. O pior deles foi Antíoco IV Epífanes. Quais foram as principais contribuições deste período? Dispersão voluntária dos judeus por motivos comerciais, difusão do helenismo e a cultura grega, língua, a arte, a filosofia, a literatura, etc. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, e na Palestina o poder político concentra-se no sumo sacerdote. Houve também a liderança política dos descendentes de Davi, que desaparece. A voz profética cessa e é substituída pelo movimento dos escribas, que são os estudiosos da lei, e surge a literatura apocalíptica como literatura para conforto em dias difíceis. Esse período ele foi rico e, ao mesmo tempo, difícil para os judeus devido ao apego às tradições. A grande bênção da cultura helênica foi a língua que facilitou a pregação do evangelho, o grego. O segundo fato é o período macabeu. O período começa com a revolta de Matatias, o sacerdote da cidade de Odin, que se recusou em sacrificar a deuses estranhos. A atitude de Matatias foi um protesto a todo o programa político antissemita de Antíoco IV, que helenizou a Palestina como parte de um programa de destruição dos judeus. Os seus atos foram extremos, desde as matanças de judeus no dia de sábado, até o sacrifício de um porco no altar do sacrifício do templo de Jerusalém. As deslealdades, a corrupção do sacerdócio e a apostasia de muitos foram fatores que ajudaram a explodir a revolta dos macabeus. Os Hasidim, um grupo religioso formado por piedosos, deu apoio no início ao programa de Judas Macabeu, filho de Matatias. Houve uma discussão que acabou resultando em uma cisão, originando os fariseus e os essênios. A independência só veio com Simão, irmão mais velho de Judas, em 142 a.C., quando o último foco de resistência foi vencido. A independência durou até 63 anos a.C., quando os romanos, então, dominaram a região. Então, quais foram as principais contribuições desse período do Macabeu, que faz parte dos livros apócrifos, que significam oculto, escondido, não está na nossa Bíblia, não faz parte da Bíblia. São livros que não foram incluídos na Bíblia hebraica e não têm qualidade própria de livros inspirados por Deus. Mas há uma história contada desses livros. Então, quais foram as principais contribuições? O surgimento dos fariseus, dos saduceus e dos essênios. Surgimento do sinédrio, separação no final do período do poder espiritual do político, que estavam concentrados nas mãos dos sumos sacerdotes, e uma produção literária de cunho histórico da sabedoria do judaísmo, a partir de dois centros, Jerusalém e Alexandria. Eu nunca li todo o livro de Macabeus. Na minha casa tem a Bíblia católica, né? Uma vez ou outra eu procurei referências devido a minha aula, né, ser falado. Mas tem toda uma história. Então tivemos aí o avanço da língua grega, o período macabeu, e agora nós temos o período romano. Como parte do cumprimento da profecia do livro de Daniel, capítulo 7, verso 7, surgiu o maior império de todos os tempos. Governou o mundo de 146 a.C. a 476 depois de Cristo. Foi um império cruel, devorador, impondo seu domínio a todos os povos conquistados. Os romanos entraram na região porque Antípatro, governador da Idumeia,
semeou a intriga na dinastia dos Macabeus, chamada de Asmônia. A situação ficou tão tensa que os romanos intervieram e nomearam Fasael, filho de Antípater, governador da Judéia, e Herodes, o Grande, que foi governador da Galiléia. Herodes conquistou muitas amizades. Ele foi o rei da Judéia na época em que Jesus nasceu. Ele ficou conhecido por ser brutal, por ter mandado matar todos os meninos pequenos de Belém. Herodes teve vários descendentes, alguns dos quais são mencionados na Bíblia, e depois de sua morte, o domínio ficou dividido entre seus filhos. A Judéia ficou com Arquelau, que foi banido poucos anos depois, e passou a ser dominada por procuradores romanos até o ano 70 depois de Cristo. Quais foram as principais contribuições deste domínio romano? A Pax Romana, que foi um período de paz, que possibilitou em grande parte a expansão do cristianismo. A política de Roma era favorável à religião dos dominados e isso facilitou o crescimento do cristianismo. A reforma agrária, o sincretismo religioso, favorecendo a mensagem cristã, que atendeu a muitos anseios que essas religiões não podiam satisfazer, e a preparação do mundo para a vida de Cristo e a expansão do cristianismo. Quando nós começamos a ler Mateus, Marcos, aí nós vemos como que o judaísmo sobreviveu. E o judaísmo sobreviveu graças à força de suas instituições, que estavam bem enraizadas na vida do povo. Entre elas podemos citar o templo, o sinédrio e a sinagoga. Isso já são termos que nós já conhecemos. E na apresentação de Mateus e de Marcos, o professor com certeza vai dando mais explicações. E também surgiram os partidos religiosos e políticos. No Novo Testamento, são citados partidos políticos e seitas religiosas, que surgiram durante os 400 anos de história, desde Malaquias. E entre os mais importantes estão os fariseus, que são os observadores da lei, os saduceus, que é o partido aristocrático e sacerdotal, os essênios, que não são mencionados no Novo Testamento, os zelotes, que eram da ala esquerda dos fariseus, que procuravam lutar contra Roma, os herodianos, o partido político que defendia os interesses da família dos Herodes, e os saduquitas, eram a ala direita dos saduceus e queriam promover uma reforma dos sacerdócios. Havia também um partido de terroristas, os sicários. Sicários. Então, os sicários também foram um partido político daquela época. Eles foram muito responsáveis pela punição romana destruída de Jerusalém. Porque eles matavam no meio da multidão, matavam as pessoas, os oficiais romanos, e Roma não suportou isso. Por isso, Jerusalém foi destruída no ano 70. E a provocação dos fariseus, os sicários, fariseus, sicários, zelotes, grupos políticos. O grande problema daquela época foi a mistura. O grande problema daquela época foi a mistura da religião com a política. Sim. Sicários. Sicários. Eu acho que depois, durante os evangelhos, O exército olímpico mencionou os sicários. pelo menos na parte mas eu acho que quando nós estivermos estudando, então, se você for dar o outro evangelho, pode relembrar sobre isso. Tá bom? Esses Saduquitas eram a ala direita dos saduceus e queriam promover uma reforma no sacerdócio. Havia partidos grandes com um impacto reduzido. E grupinhos com um impacto terrível. Era o caso dos zelotes, que era um partido
judeu, né, composto pelos sermões, debates, discussões entre os rabinos, líderes da religião judaica, quanto aos ensinamentos que eram dados na Torá oral. Também surgiram obras da história, como é o caso dos livros dos Macabeus, como eu já falei, e há também na área da ficção, de sabedoria e da apocalíptica. O período não estava morto em termos de produção, mas nenhum desses escritos tem autoridade de escritura sagrada. Eles são só citados. Vem cá, por favor. Sabe por quê? Por causa da gravação. E o que o senhor fala é muito importante, é uma complementação, eu acho isso muito bom. A vinda de Jesus ao mundo alcançou o desejo dos saduceus. Os saduceus dominavam o templo, os fariseus dominavam a sinagoga. E essas duas poderes religiosos. E esses todos vinham sob o poder dos romanos, a pressão dos romanos, a cobrança dos impostos e a opressão total. Porque eu sou o poder do mundo. Então, para os saduceus, a vinda de Jesus foi a solução. Porque os saduceus pensavam o seguinte: a gente vai reconhecer uma grande liderança. Quando aparece Jesus, eles falam: opa, Jesus está aí, ele é líder, todo mundo gosta dele. Vamos matar. Porque se a gente matar esse grande líder, os romanos vão achar que está tudo bem. Porque o agitador morreu. E a decisão da morte de Jesus foi política. Não foram os romanos que decidiram a morte de Jesus. Foram os sacerdotes. Foram os políticos. Eles decidiram a morte de Jesus. E uma jogada política terrível. A gente aceita um líder que é taxado de agitador. Roma não gosta de agitadores. Então a gente reconhece a liderança dele como um grande agitador que é contra Deus e vamos matá-lo. E o sacerdote falou: você não sabe que é necessário que morra um homem para atacar os romanos e a gente fique em paz? Então é toda a coisa insistindo, a coisa da política. A morte de Jesus foi do ponto de vista da história, não do ponto de vista do plano de Deus, o plano de Deus é eterno, foi aquele plano. Mas do ponto de vista da história, a morte de Jesus foi um evento político. Nós temos que matar alguém, esse é o perturbador. Na verdade, não era Jesus que andava com o punhal matando pessoas. Não eram os fariseus que proibiam a cobrança de impostos. Não eram os essênios que viviam lá no deserto. Eram os sacerdotes e os fariseus. Eles foram os grandes inimigos de Jesus. Então, isso tudo nesse período. Então, para nós, o período intervíduo é importante nessa questão de que criam-se situações que têm um desfecho. Então, surgiu a sinagoga, surgiu o sinédrio. Então, o sinédrio era um tribunal que surgiu nesse período e era um tribunal que matava pessoas que discordavam da religião. Discordavam da religião. E eles não podiam condenar a morte, porque eles não tinham poder para isso. Mas eles podiam manipular os líderes romanos para condenar pessoas à morte. Essa é a grande situação. Então, pegando a história, o que foi e o que é, analisando, a gente está mais ou menos na situação. Matando porque não sabe o Alcorão, ou matando porque não sabe a Bíblia. Botando para fora os que não acreditam como a gente acredita. Então essa é a situação. Querido de Deus, isso é um assunto muito bom. Parabéns. Obrigado. Porque teve um mestre ao lado, não é isso? Aprendemos. Apresentamos um trabalho e o mestre completa, né? E aos poucos a gente vai melhorando nosso aprendizado.
Então tem 3 reflexões, 4 reflexões, 3 que estão com respostas, mas foram colocadas as respostas no sentido de que vocês podem discutir mesmo. O pastor levantou, né, sobre os partidos políticos. Eu acho que em classe com certeza isso também ia surgir, né? Então vocês podem a pergunta está aí, a resposta também, mas pode ser discutido em sala. Agora a última pergunta ela é pessoal, então é um momento de compartilhamento. Em algum momento da sua vida, você